Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui com uns probleminhas na transmissão e também no programa de transmissão. E eu espero que o sinal esteja bom, o som e a imagem. E a Alicia está aqui comigo tentando viabilizar aí essa transmissão. Boa noite, pessoal. Espero que todos venham para cá, já que a gente teve que mudar de Pois link. é, tivemos que abrir um novo link. A gente não sabe se é o problema do programa que faz a transmissão. E o sinal também está fraco. Enfim, está dando umas confusões aí. Deve ser por causa daquele Mercúrio retrógrado. Mas não começou ainda, né? Não começou ainda? Mas está chegando, não sei. Acho que o pessoal tá vindo, ó, tá aumentando. É, As pessoas. vamos, Clica aqui para ver quantas pessoas tem vamos ver em aqui. cada um dos. Esse é o velho. Ainda tem muita gente aí. É. Mas estão vindo. Tá, gente, pessoal que estava na live antiga, entrem agora na live nova. Acho que você tá falando com quem já entrou na live nova. Escreve lá no outro chat. Começamos no outro link. Eu podia escrever aqui. Ah, não. Isso. Vamos ver se o pessoal vem. Vai, então tu pode volta lá pro outro agora. Vamos voltar para o outro aqui. Estamos com duas lives aqui. Uma que não abriu É. e outra que abriu. Uma que está funcionando e a outra que não está funcionando. Quer dizer, não começamos a outra, né? Bom, pode conseguir que já tá tarde, né? Então vamos lá, gente. Então hoje, tema, nesse dia 28 de março, o tema de hoje é sobre uma obra famosa, muito famosa de Van Gogh, uma das mais queridas, que é A Noite Estrelada. E eu pensei em trazer essa live aqui para vocês, porque o aniversário do Van Gogh é 30 de março, e por isso eu quis abordar esse tema hoje para vocês. Mas antes de nós começarmos o nosso conteúdo, eu queria fazer um lembrete aqui para vocês, que é o seguinte: nós temos uma assinatura chamada Temas da Arte, que foi pensada para quem quer assistir às lives que nós já transmitimos, e nós começamos a transmitir essas lives desde fevereiro de 2020, já são 4 anos transmitindo essas lives. Nós passamos a pandemia toda aí transmitindo essas lives, e essas lives que eu já transmiti estão gravadas e já são 178 aulas disponíveis através dessa assinatura. E nós estamos fazendo uma promoção muito especial agora para quem assinar o plano anual, e vai ganhar de presente o curso A Revolução Impressionista como presente. E também quem assinar o plano Master, além de ganhar o curso da Revolução Impressionista, nós vamos também enviar essa publicação aqui, ó, publicação impressa sobre a imagem, que nós geralmente enviamos para quem faz o curso de História da Arte. E é melhor, para quem faz o nosso curso completo de História da Arte, quem se inscreve no primeiro dia, né, Alicia? Isso aqui é para quem se inscreve só no primeiro dia. E é uma publicação que é uma seleção de 50 obras de arte ocidentais do Renascimento até os dias de hoje. E eu fiz baseado nos posts que eu já escrevi no Instagram. Então, é esse aqui a qualidade da impressão, como vocês podem ver. Eu apresento uma obra, faço uma descrição. Elas estão aqui apresentadas em ordem cronológica. Então vai desde o Renascimento até a arte contemporânea. Então são 50 obras de arte ocidentais que nós reunimos para essa publicação.
E, como eu estava falando, ela vai ser entregue como brinde, além do curso da Revolução Impressionista, para quem fizer o Plano Master do Temas da Arte. E para vocês terem mais informações e para vocês se inscreverem, basta acessar esse link que está disponível aí para vocês. Tá? E essa promoção vai até domingo, ou seja, vai até o final do mês de março. E alguns dos temas que eu já abordei nesses anos todos, já falei sobre o Gustav Klimt, já falei sobre Renascimento Italiano, sobre Camille Claudel, sobre Monet, já falei sobre arte brasileira, Barroco e Rococó nas igrejas brasileiras, já falei sobre museus também, museu como o Louvre e vários outros museus de arte. Então, aproveitem essa promoção que nós estamos fazendo para a assinatura dos temas da arte e ela vai terminar agora no domingo, dia 31 de março. Então, vamos começar o tema de hoje, A Noite Estrelada de Van Gogh. E é uma das pinturas mais conhecidas e mais queridas desse artista incrível, desse artista holandês que passou boa parte da vida na França e que realmente descobriu o seu caminho na arte quando chegou a Paris e depois e desenvolveu isso quando foi para o sul da França. Então vamos agora falar um pouco sobre a vida do Van Gogh, antes de nós falarmos especificamente sobre essa obra Noite Estrelada e também do contexto no qual ela foi produzida. Eu queria fazer um breve histórico da vida do Van Gogh aqui para vocês. Então, Van Gogh, cujo nome de batismo era Vincent William van Gogh, ele nasceu em 1853 e faleceu, infelizmente, muito jovem, em 1890. Ele nasceu em Zundert, Países Baixos, no dia 30 de março de 1853. Seu pai era pastor evangélico e sua mãe vinha de uma próspera família da cidade de Haia, lá nos Países Baixos. Mas antes dele se dedicar à arte, ele exerceu várias profissões, teve vários trabalhos. Por exemplo, ele chegou a trabalhar como comerciante de arte e, inclusive, esse momento em que ele era comerciante de arte, ele chegou a morar em Londres por causa disso. Foi um momento assim de maior estabilidade financeira na vida dele, mas ele acabou sendo demitido da empresa onde ele trabalhava e depois ele foi professor e pregador evangélico. E depois de tantas tentativas profissionais, ele seguiu o conselho do seu irmão Theo, que foi seu grande companheiro durante a vida, e ele resolveu se dedicar à pintura. Quer dizer, Theo enxergou nele um grande talento para a pintura e ele finalmente seguiu os conselhos do seu irmão. E ele chegou a frequentar, por exemplo, as academias de belas artes de Bruxelas e de Antuérpia, na Bélgica. Mas foi em Paris, no ano de 1886, que a sua obra se encheu de cor e de expressividade. E na cidade ele conheceu o grupo dos impressionistas e também ele foi influenciado por uma forma de arte muito especial, que foram as gravuras japonesas. E não só Van Gogh se influenciou pelas gravuras japonesas, mas boa parte dos impressionistas e dos pós-impressionistas, eles beberam da fonte da arte japonesa. Tanto é que a influência da arte japonesa na arte europeia e na arte francesa em particular, ela acabou recebendo um nome. Essa influência foi chamada de japonismo. Então, o japonismo foi mais um dos ismos que começaram a se desenvolver, que existiram desde o século XIX, principalmente, desde a modernidade. Então, desde o século XIX, nós tivemos
o neoclassicismo, o romantismo, o realismo, o impressionismo, o pós-impressionismo e outros ismos. E o japonismo foi um desses ismos típicos da modernidade nas artes. E antes de eu continuar a falar sobre a vida dele, né, fazer esse breve histórico, eu gostaria de mostrar para vocês dois autorretratos que eu acho que identificam muito bem a mudança na obra do Van Gogh desde a sua chegada em Paris. Então, por exemplo, esse autorretrato aqui, que vocês estão vendo, de 1886, autorretrato com chapéu de feltro escuro no cavalete. E aqui foi um momento em que ele estava ainda desenvolvendo o seu trabalho, desenvolvendo o seu estilo. Ele ainda não tinha chegado naquela forma de pintar colorida, expressiva, que nós conhecemos e que caracterizou o estilo de Van Gogh para todo mundo, né? E então, nesse momento aqui, ele ainda estava preso à tradição acadêmica de pintar. Mas eu acho que esse autorretrato aqui ele tem uma importância muito grande porque ele já se autorrepresenta como um artista. Inclusive, ele fazia muitos autorretratos, ele tinha realmente uma obsessão por autorretratos, muito porque ele tinha dificuldade de conseguir modelos. Então, o melhor modelo era ele próprio, né? Por isso, uma das razões dele produzir muitos autorretratos. Mas, além, portanto, da importância dele se autorrepresentar como um pintor, como um artista, quer dizer, isso mostra que ele já tinha encontrado um sentido para a vida profissional dele, mas, se vocês observarem, é uma obra muito focada, por exemplo, na técnica do claro-escuro, ou seja, na representação da luz e da sombra. E se vocês observarem, a luminosidade nessa tela, ela vem da esquerda para a direita, é como se tivesse uma janela aberta e tivesse iluminando o rosto dele, como os holandeses faziam nas suas pinturas de interior. E vejam como existem esses contrastes de luz e sombra e como ele está vestindo uma roupa pesada, né? Um chapéu de feltro, um casaco escuro. E então esse contraste de luz e sombra, esse excesso da cor escura, né? Do preto, da sombra, isso além de ser ainda uma ligação da forma de pintar dele com o academicismo, eu acho que também é uma ligação com a arte do seu país natal, que é a Holanda, os Países Baixos. Quer dizer, o barroco holandês, ele foi muito forte, né? Ele deixou assim uma marca muito presente na arte dos Países Baixos, né? Ou na arte holandesa, e esses contrastes de luz e sombra, esse claro escuro, esse excesso de sombras, vem realmente dessa tradição que ele ainda tinha dentro dele da sua terra natal. Mas enfim, eu queria mostrar esse retrato para vocês compararem com o retrato a seguir. Vejam só, aqui já é um retrato de 1888 e já é um momento em que ele desenvolve a sua forma de pintar de forma plena. Aliás, aquela pintura anterior de 1886, esse ano é o ano que ele chega em Paris, mas nós ainda não conseguimos identificar naquele quadro anterior, deixa eu voltar aqui, ainda não conseguimos identificar as profundas mudanças que ocorreram nele com a chegada em Paris. Agora, na obra posterior, como eu estava dizendo, já em 88, e aqui ele já coloca em prática nas suas telas todo o aprendizado que ele
que ele adquiriu com os impressionistas. Nós podemos identificar a influência da arte japonesa, a influência não só do impressionismo, mas também de outros movimentos como o pontilhismo. Quer dizer, aqui ele já é um artista, digamos, maduro, né? Um artista na sua maturidade profissional, na sua maturidade artística. E aí vocês podem observar a diferença de forma de pintar, na maneira de pintar, no uso das cores, na paleta de cores. Então aqui nós não vemos mais aqueles contrastes de luz e sombra como vimos na tela anterior. É uma pintura muito clara, quer dizer, nós identificamos a luz que vem de um lado. Eu acho esses dois quadros muito interessantes, que eles, além de serem um autorretrato como um pintor, quer dizer, ele está ali na mesma pose, mas a forma como ele pinta, as cores, a técnica é completamente diferente. E é um quadro muito claro, nós não vemos mais aquele contraste de luz e sombra, como vimos anteriormente. Vemos inclusive pouca profundidade na cena. Essa ideia de pouca profundidade é uma característica que vem da pintura oriental, das gravuras japonesas. Então, essa grande exuberância de cores, né? Vejam que o casaco que ele está vestindo, se vocês observarem bem, nós vemos ali pinceladas de azul claro, azul escuro e amarelo. Ele faz uma mistura de cores quentes e cores frias nesse seu casaco, e com pinceladas curtas e distintas. Isso é uma característica que ele incorpora do impressionismo. E observamos também como ele representa a sua barba, né, com pinceladas na cor laranja, a pele dele, né, as pinceladas também de laranja, de verde, de amarelo. Então ele coloca muitas cores, muitas pinceladas coloridas para representar o seu rosto. Mas então, depois de observarmos e compararmos essas duas pinturas, e eu acho que dá para identificar perfeitamente como são duas épocas diferentes, são dois estilos de pintar completamente diferentes, eu continuo aqui a falar sobre a vida dele. Então vejam, depois de uma estadia em Paris, depois de ter aprendido muito com os artistas e ter feito muitas amizades, ele acaba se cansando da cidade e ele acaba se mudando para Arles, no sul da França. A gente não pode esquecer que Van Gogh ele vem de uma cidade pequena, ele era um homem do campo. Então, mesmo ele morando em grandes cidades, como Londres, como Antuérpia, como Bruxelas, como Paris, nunca o campo deixou de estar dentro dele. Então, ele precisava da natureza, ele precisava desse contato próximo com o meio ambiente, com as montanhas, as plantações, com os homens do campo. Então, isso fazia muita falta para ele. E por isso, cansado da cidade grande, da efervescência da cidade grande, né, ele resolve mudar-se para Arles, no sul da França, na Provença, e a intenção dele era criar uma comunidade de artistas. Somente o Paul Gauguin resolveu se juntar a ele, porém por pouco tempo. Por pouquíssimo tempo, né? Após uma discussão com Gauguin, ele mutila a própria orelha e abandona a cidade. Em maio de 1889, ele ingressou no monastério e hospital de Saint-Paul-de-Moselle, em Saint-Rémy-de-Provence. E foi lá que ele pintou a famosa obra Noite Estrelada, que é o tema principal aqui do nosso encontro de hoje. Tá? Em 1890, ele mudou-se para Auvers-sur-Oise, que fica ao norte de Paris, fica próximo a Paris, mas ao norte de Paris, e lá faleceu em consequência de um tiro no dia 29 de julho. É importante dizer que até pouco tempo atrás as pessoas elas
garantiam, né, as pessoas diziam que ele tinha se suicidado, mas de acordo com últimos estudos, inclusive um último filme que foi feito sobre a vida do Van Gogh, inclusive era um desenho animado que foi feito sobre a vida do Van Gogh, essas últimas produções cinematográficas colocaram em questão o fato dele ter se matado com um tiro. Talvez tenha sido um acidente que tenha acontecido e ele tenha sido baleado. Então, está realmente a maneira como ele faleceu, hoje em dia está em questão. Não se sabe exatamente se ele realmente se matou, se foi um acidente. Por isso que eu coloquei aqui, ó, faleceu em consequência de um tiro. Não estou dizendo como, de que forma ele morreu, se foi um acidente ou se foi um suicídio, mas foi consequência de um tiro no dia 29 de julho de 1890. E aqui eu trouxe uma frase do Van Gogh que eu acho muito, muito interessante, que ilustra bem a sua maneira de viver e a sua maneira de produzir arte. A normalidade é uma estrada pavimentada, é confortável andar, mas nenhuma flor cresce nela. Quer dizer, a normalidade traz tranquilidade, porém a dificuldade e até mesmo o sofrimento que ele passou acabou sendo uma fonte de criatividade inesgotável para ele. Então ele usava realmente a arte para tentar conviver nesse mundo que nós convivemos, né? Esse mundo de relações humanas complexas, esse mundo de subsistência, né? de luta constante, diária, para conseguir subsistir, ganhar dinheiro. E a arte era uma maneira dele não só se expressar, mas tentar conviver nesse mundo de demandas, né, e de complexidades grandes. E acabou, portanto, toda a dificuldade que ele teve, todo o sofrimento que ele teve, acabou florescendo nele uma forma de pintar única até aquele momento, né? Então, e é muito impressionante como ele foi um artista completamente incompreendido em seu tempo. Ele não teve quase nenhuma resposta positiva da sua obra, mas desde a sua morte ele passou a ser cada vez mais reconhecido, a ponto de ser, nos dias de hoje, um dos artistas mais conhecidos e mais queridos de todo o mundo. Então é impressionante como com o tempo, né, a sua obra ele passou a ser muito reconhecida e ele passou a ser muito reconhecido também, tá? Eu não sei se o pessoal está escutando, gente, mas estão fazendo uma gritaria aqui próxima que tá difícil até de me concentrar. Eu acho que não dá para eles ouvirem, não. Eu não sei se está passando algum jogo agora. Enfim, mas tá uma gritaria, porque como é feriado amanhã, né? Então acho que o pessoal já tá festejando aí. Pessoal, mas antes de falar sobre a Noite Estrelada, é importante dizer que outras pinturas que representam o céu, né, as estrelas e o céu noturno, elas já tinham sido feitas, como por exemplo essa pintura de 1888, Noite Estrelada sobre o Ródano, sobre o rio Ródano, que é o rio, um importante rio que vai do norte da França e deságua no Mar Mediterrâneo, que passa pela Provença. É um rio muito importante. E aqui nessa pintura ele faz justamente essa representação do céu estrelado, como vocês podem ver, a representação da cidade embaixo
e os reflexos da cidade na água do rio, né? E ali embaixo ele coloca um casal, né? Um homem e uma mulher andando ali na beira do rio e contemplando ali a paisagem, a belíssima paisagem. E é interessante que ele escreveu aqui, ó, Van Gogh escreveu para Theo, inclusive a melhor fonte de estudo, de conhecimento sobre a vida do Van Gogh são as cartas que ele escreveu para o irmão Theo. Então, a gente quando estuda um artista, existem duas formas, né, de se estudar um artista. Uma é buscando as fontes primárias, por exemplo, produzidas pelo artista. E as cartas que ele produziu para o irmão Theo são essas fontes primárias. Mas também nós podemos conhecer um artista através dos comentadores. Quer dizer, são os estudiosos, são os especialistas que produzem obras a respeito da vida e da obra de cada artista. Então, existem essas duas maneiras de se acessar a obra de um artista, né? Os comentadores ou então as fontes primárias. E as cartas a Theo são fontes primárias e são fundamentais para nós entendermos a cabeça dele, o relacionamento dele com o irmão, a maneira como ele pensava a sua arte. Então, eu sempre indico, e vou dar uma referência para vocês agora no final da live, desse livro. E, pessoal, eu vi essa obra ao vivo, não no Museu d'Orsay, mas eu vi numa exposição em Londres, quando eu estive pela última vez na Europa em 2019, havia uma grande exposição na Galeria Tate de Londres com pinturas de Van Gogh e também com obras que relacionavam Van Gogh com a Inglaterra. E essa pintura estava exposta. E é impressionante você observar essa pintura de frente, né? Aliás, era uma luta conseguir chegar perto da pintura, porque as pessoas se aglomeravam, né, na frente, mas até o momento que você consegue finalmente chegar na frente da pintura, é impressionante vocês observarem as pinceladas do Van Gogh, né? A energia, a força, a quantidade de tinta que ele colocava na tela, e parecia que você estava ali vendo o artista ao vivo pintando, né? Porque as pinceladas dele são de tal expressividade, de tal força, que parece que ele tinha acabado de pintar ali na nossa frente, né? De tal expressividade, né? E é interessante observar como ele pintava, como ele representava o céu com essas pinceladas mais chatas, como ele representava a água com pinceladas mais curtas e distintas, o chão ali embaixo, essa mistura de cores, essa paleta de cores é muito bonita, né? O azul claro, o amarelo, o alaranjado, enfim, é uma obra belíssima, mas que mostra realmente o percurso que ele fez, o percurso estético que ele fez até chegar na Noite Estrelada. E agora eu queria mostrar para vocês uma fotografia do monastério Saint-Paul de Mosole, lá em Saint-Rémy-de-Provence. E nós fomos, né, nesse monastério, e essa foto não é nossa, essa foto eu peguei na internet, tá? Quando a gente foi não tinha lavanda, né? Lá não. Tinha, mas não estava assim tão exuberante, eu acho que ainda estava crescendo. Nós fomos lá no verão, é o momento que as lavandas ficam assim bonitas, exuberantes, né? Mas nesse campo que fica, né, em frente ali à construção, né, do monastério, as lavandas elas estavam assim menorzinhas, não estavam assim tão robustas, né, tão bonitas como esse campo que eu trouxe aqui para vocês. Mas o quarto do Van Gogh ficava, o quarto ou cela, né, como ele estava no monastério, nos monastérios nós chamamos de cela, o local onde os monges descansam, né? Mas enfim, o local onde ele ficava, o quarto ou cela, né,
ficava no segundo andar. Então ele tinha uma visão muito boa, não só para o campo que ficava, essa plantação que ficava ali nos fundos, né? Como também ele tinha uma belíssima visão da paisagem, que vocês vão ver. Então, aqui são duas imagens, são fotos que eu fiz com meu celular na época. À esquerda era a visão que ele tinha da paisagem. Então, se vocês observarem ali à esquerda, na parte inferior, vocês podem observar ali que é um campo com uma plantação. Tá? E ali tinham as lavandas também, mas estavam menorzinhas. E à direita é o quarto ou a cela que foi preservada com as mesmas características da época que ele morou ali. Então a cama, o lençol, o cavalete. Então eles deixaram ali para que as pessoas que fossem lá conhecessem como ele morava, onde ele morava, a vista que ele tinha. Agora, ali eles colocaram umas pinturas, umas reproduções, na verdade, para identificar como ele trabalhava, né? Mas, lendo sobre a temporada que ele passou lá, eu li que ele não podia pintar na sua cela ou no seu quarto, né? Ele só podia pintar num estúdio que ficava embaixo. Mas dali ele fez muitos desenhos e muitos desenhos rápidos, e ele chegou a fazer muitas pequenas obras, né, pequenos desenhos com carvão, de modo a estruturar a pintura que ele terminaria no térreo lá do monastério, lá num estúdio mais preparado para isso. Mas, de qualquer maneira, é importante dizer que essa vista que ele tinha da janela foi muito importante como uma inspiração para várias obras que ele produziu lá no monastério. E aí vejam que interessante que ele fala aqui: através da janela com barras de ferro, está lá a janela com barras de ferro, direitinho. Vejo um campo acima do qual, durante a manhã, eu vejo o sol nascer com toda a sua glória. Então, era uma janela voltada para o nascente. E, apesar dessa janela do quarto dele estar gradeada, ele não era impedido de sair. Ele se internou lá no monastério por causa daquela crise nervosa que ele teve, né? Como eu falei, ele teve aquela discussão com Paul Gauguin, ele cortou uma parte da orelha, então ele teve uma crise nervosa e ele acabou se internando nesse monastério, que era um monastério que recebia pessoas com problemas, com doenças mentais, e eram pessoas assim mais abastadas que iam para lá. Mas ele não era proibido de sair. Então, ao redor do monastério, há várias reproduções de pinturas do Van Gogh, dizendo aqui, ó, aqui ele pintou tal quadro, aqui ele pintou tal quadro. Então é muito interessante você passear próximo ali desse monastério para você saber onde ele pintava. E se vocês observarem as reproduções, você consegue comparar a reprodução com a paisagem. É exatamente o ponto de vista daquele lugar que ele produzia as suas pinturas. Então é muito interessante. Inclusive eu já fiz uma live, a primeira live que eu fiz sobre o Van Gogh, eu chamei Os Caminhos de Van Gogh, que foi justamente... seguindo os passos de Van Gogh. Seguindo os passos de Van Gogh, que é justamente o percurso, né, que as pessoas fizeram lá para que os turistas seguissem os caminhos, o percurso que ele fazia ali ao redor do monastério. Essa próxima pintura aqui, só um instantinho. Essa próxima pintura aqui, O Campo de Trigo com Ciprestes, é uma pintura produzida representando o dia,
como vocês podem ver, e ela também foi uma pintura que está relacionada a essa série ali da visão que ele tinha do seu quarto. Então, como eu expliquei aqui, ó, Van Gogh produziu 21 obras inspirado pela vista do seu quarto. E uma coisa importante, se vocês observarem a parte superior da pintura, vocês vão ver as nuvens com essa forma rocambolesca, né? Essa forma arredondada, turbulenta. E isso tem uma razão, porque essa região ela é uma região de ventos muito fortes. E portanto, a ideia de movimento na pintura, né, das nuvens, né, turbulentas, os campos de trigo parecem que estão em movimento, né, os ciprestes, as árvores, toda essa ideia de movimento que nós conseguimos captar pela pintura pode ser uma representação do vento mistral, que é um vento típico daquela região, é um vento que sopra de norte para sul e que, por causa ali das montanhas, ele acaba adquirindo uma velocidade muito grande e, portanto, a natureza que ele tinha contato, que ele visualizava naquela região, era sempre uma natureza que estava sujeita aos ventos, como o chamado vento mistral. É muito interessante, né, como as pessoas dão nome aos ventos, né? Então, por exemplo, eu lembrei agora, no Rio Grande do Sul tem o famoso vento minuano, é o vento frio do inverno que traz a friagem do sul da América, né? Da Antártida. Então, aquele vento gelado que vem do sul, que assola os pampas gaúchos, né? É chamado de minuano. E lá na França, esse vento que vem do norte, que varre aquela região, é chamada de mistral. E é importante também observar que ali a gente observa as nuvens, mas também uma cadeia montanhosa. E essa cadeia montanhosa ela vai estar presente na noite estrelada, que era o ângulo que ele tinha ali de visão da sua janela. Bom, aqui, portanto, nós temos a Noite Estrelada, a famosa pintura tão querida, tão conhecida do Van Gogh. E eu queria chamar a atenção de vocês que nós temos ali o cipreste, que é essa árvore que se assemelha, né, a uma chama, né? Parece uma chama. E ao fundo a gente observa também as montanhas, a mesma cadeia de montanhas que chamam os Alpiles, né? Chamada de Alpiles, que está na pintura anterior. Olha lá, deixa eu voltar aqui. Olha lá a cadeia montanhosa, né? Ela está ali representada numa disposição ali em diagonal. E aqui nós vemos ali a mesma cadeia montanhosa representada. E vejam que interessante, a pintura representa a madrugada de um dia de junho. Ele chegou no monastério em maio e em junho ele produziu essa pintura. E junho é aquele mês de passagem da primavera para o verão. E essa pintura representa, portanto, uma madrugada, né, de uma noite de um dia de junho, tá? E vemos ali a lua minguante, que está ali à direita. E uma informação interessante, pessoal, é que eu não sei se eu já cheguei a falar isso, mas essa cidade que está representada na parte inferior da pintura, eu achava que fosse a cidade de Saint-Rémy, ou seja, a cidade de Saint-Rémy fica abaixo do local onde está o monastério. O monastério ele fica um pouco mais alto e a cidade fica um pouco mais abaixo. Mas, estudando e produzindo esse material aqui para mostrar para vocês, as pessoas diziam que essa cidade é uma cidade imaginária, inspirada talvez na sua terra natal.
E aí eu pensei, bom, se for uma cidade imaginária, eu fui verificar no Google Maps e realmente a, a janela do quarto dele, que foi de onde ele teve a inspiração para produzir essa pintura, ficava voltada para o leste. E por isso está voltada para o nascer do sol, né? E a cidade de Saint-Rémy, ela fica ao norte. Ou seja, ele não poderia ver a cidade de Saint-Rémy dessa janela. Eu achava que no século XIX era possível ver a cidade, mas hoje tem umas árvores cobrindo. Mas realmente não é possível, porque a cidade ela fica na direção norte, ao norte do monastério. E então, portanto, é uma cidade imaginária mesmo, né? E inclusive aquela igreja, se vocês observarem, ela tem uma torre, em forma de agulha e que lembra muito as igrejas lá dos países, as igrejas dos Países Baixos. Então, realmente, acho que essa informação ela tem cabimento, quer dizer, ele podia estar se inspirando na sua terra natal. E aqui eu queria falar para vocês uma informação que eu acho importante, que é o seguinte: o Van Gogh ele é classificado como pós-impressionista. E por que pós-impressionista? Porque os impressionistas eles produziam pinturas, eles produziam sensações visuais, eles representavam as sensações que eles tinham da paisagem. Por isso a técnica dos impressionistas é muito própria, ou seja, eles usavam de pinceladas curtas, distintas, eles pintavam rápido as suas telas, não necessariamente pintava tudo ao ar livre, eles podiam começar a tela ao ar livre e depois terminar em estúdio, mas Monet, por exemplo, que é talvez o grande nome do impressionismo, Monet, ele era alguém totalmente objetivo, ou seja, ele pintava, o interesse dele era pintar as sensações visuais que ele presenciava de forma muito objetiva. Tanto é que ele tem aquelas séries da Catedral de Rouen, por exemplo. Ele pintou a catedral num dia ensolarado, num dia chuvoso, com neve. Quer dizer, ele tinha um olhar fotográfico, um olhar objetivo. Já o pós-impressionismo são os artistas que foram influenciados pelo impressionismo, porém, eles vão além, eles colocam a subjetividade também na produção das telas. Então, o Van Gogh, ele não só coloca a sua emoção exacerbada para pintar, inclusive essa maneira como ele pinta, né, com essas pinceladas extremamente expressivas, inclusive muitos consideram que ele é um dos pais do expressionismo, que é uma vanguarda do século XX. Ele também utiliza muito da subjetividade, muito da criatividade, da emoção e também da imaginação. Por isso é que ele é pós-impressionista, porque ele rompe, Gauguin e outros, eles rompem com aquela objetividade do Monet, com aquela objetividade dos impressionistas, de só representarem o que eles estavam vendo. Van Gogh ele é muito influenciado pelo que ele está vendo, ele é muito influenciado pela natureza que ele presencia, mas ele também coloca muito da sua emoção, da sua expressividade e também da sua imaginação. Por isso é que ele não pode mais ser considerado um impressionista. Ele é um pós-impressionista, porque ele vai além do impressionismo. E continuando aqui a falar da Noite Estrelada, então vejam que interessante, né? As montanhas dos Alpiles, que é uma cadeia montanhosa próxima ali a Saint-Rémy, aparecem nas pinturas feitas do monastério. Eu botei aquela seta vermelha ali, ó, para identificar a cadeia montanhosa, que é belíssima, né? E ali naquela disposição ali, da esquerda para a direita, assim, meio em diagonal. E vejam que interessante, além da lua minguante que está ali à direita, aliás, pessoal, uma observação interessante, no hemisfério norte,
a lua minguante ela se assemelha a um C e a lua crescente se assemelha a um D. E no hemisfério sul inverte. Tá? No hemisfério sul, a lua com essa forma de C, ela seria a crescente. Tá? Porque no hemisfério sul, a luz refletida na lua inverte de posição. Né? O sol que reflete na lua inverte de posição, a luz. Né? Então, só uma informação interessante. Então, é uma lua minguante que nós estamos vendo ali, e aquela estrela representada ali que eu circulei é a chamada estrela da manhã ou o planeta Vênus, que também nós conhecemos como estrela d'alva. Tá? E aí mostra essa mescla de influências, quer dizer, aí ele representando a estrela da manhã, ele representando a lua, ele representando a natureza, as nuvens, aí ele está com a objetividade do impressionista. Porém, ao representar a cidade imaginária embaixo, ele já está com a subjetividade sendo apresentada, ou seja, aí ele torna-se pós-impressionista. Então vejam como é um trabalho bastante complexo, né? E por isso interessante. Continuando aqui, o cipreste é essa árvore à esquerda da composição e ele se parece com uma chama e ele se ergue na direção ao céu e as nuvens são representadas como se fosse um turbilhão visual, e é isso que tanto comove as pessoas, tanto agrada as pessoas, essa beleza, essa grande expressividade, porque o céu parece que está brilhando realmente, né? Não é simplesmente uma luz que ele representa, né? Com um ponto de cor. É muito mais que isso, né? Ele representa o brilho das estrelas, né? E esse brilho das estrelas está misturado com as nuvens que passam ali na frente dele como um grande turbilhão. E eu acho que é isso que cria realmente uma grande identificação das pessoas, essa expressividade na forma de pintar. E uma outra informação importante, a gente não pode esquecer que ele já estava no fim da vida e o cipreste, essa árvore aí, ela tem uma simbologia muito própria, que o cipreste ele é relacionado com a ideia de morte. Inclusive, caixões são feitos de cipreste, inclusive os papas eles são enterrados em caixões de cipreste. Então, provavelmente, ele já estava intuindo ou já estava percebendo que o seu fim estaria próximo. Enfim, é uma interpretação que se faz pelo fato dele ser muito recorrente nessa representação dos ciprestes, que é uma árvore que é relacionada na cultura europeia com a morte. Mas enfim, vejam que é uma obra assim de grande beleza, de grande expressividade, e também tem uma simbologia muito forte, né? E aqui eu queria chamar a atenção de vocês também que existe uma música, uma canção muito interessante, acho que grande parte de vocês deve lembrar, né, deve conhecer, que é a canção Vincent, do do músico Don McLean, e que é uma baita poesia, um poema maravilhoso, e quem não conhece vale a pena procurar Vincent Don McLean, que é uma música belíssima, que eu fiz uma tradução muito livre de um trecho da música, mas vale a pena escutar a música toda, traduzir toda a letra, que é uma letra belíssima, né? É um poema, né? Uma letra realmente muito profunda, né? E esse trecho fala: estrelada, noite estrelada, né? Pinte sua paleta de azul e cinza,
olhe os dias de verão lá fora com os olhos que conhecem a escuridão da minha alma. Então é uma letra muito bonita, e é interessante que a letra fala, né, que as pessoas não entendem, né, não conhecem, não entendem o trabalho, não conheciam o trabalho dele. E ele fala assim, talvez agora conheçam, né, que ele escreveu essa música nos anos 70 ou no final dos anos 60, e já naquela época ele já tinha um sucesso muito grande, já era muito conhecido, né? Então, finalmente, talvez, né, quase um século após a sua morte, as pessoas já entendam sua obra, já reconheçam a sua obra, né? Mas enfim, fica aqui a minha dica para quem não conhece, buscar aí essa música maravilhosa do Don McLean, Vincent. E aqui, como eu falei para vocês, eu faço a minha indicação desse livro Cartas a Tel, que se vocês querem conhecer a obra do Van Gogh com fontes primárias, né, basta vocês buscarem esse livro. Aliás, tem várias edições desse livro, e que mostra realmente a ligação, né, umbilical, a ligação muito próxima de Theo e Van Gogh, os irmãos, Theo e Vincent, né, os irmãos. E é interessante que foi a esposa do Theo, Johanna Van Gogh Bonger, que foi a responsável por editar as cartas de Vincent e por negociar as suas obras após a sua morte. Para vocês terem uma ideia, ele teria produzido mais de 900 pinturas. Então é uma produção assim enorme mesmo, né? Coloquei o link do livro no chat, se alguém quiser ver. É isso aí, gente. Se vocês quiserem aí saber mais informações, acessem esse link aí que a Alicia colocou. E eu queria também aproveitar para encerrar, vejam a capa desse livro, né? Vejam que é um autorretrato dele, e eu trouxe para vocês justamente essa pintura, que foi recortada ali para a capa dessa edição deixa eu ver aqui, da editora, da LPM, editora lá do Sul. E aí eu acho interessante que esse autorretrato ele foi pintado em setembro de 1889, e eu acho interessante a paleta de cores desse retrato. Veja que é uma paleta onde o azul predomina, né, um azul escuro, um azul claro, e me lembra muito a paleta de cores utilizada na própria Noite Estrelada. E eu achei interessante também como ele representa o fundo da pintura desse autorretrato. Vejam como ele representa como se fosse com pinceladas, né, movimentadas, como se fosse realmente um turbilhão. Então é como se aquele céu, aquelas nuvens turbulentas da Noite Estrelada estivessem no fundo dessa pintura, desse autorretrato. Quer dizer, ele estava nessa época, né, em 1889, ele estava realmente inspirado por aquela região de Saint-Rémy, estava inspirado pela natureza, inspirado pelo vento mistral. Então, nessa série aí, né, no final da vida, a gente observa como tudo está turbulento, né, como tudo parece estar movimentado na sua pintura. E aí eu encerro com essa frase aqui maravilhosa, né, do Van Gogh, que ele diz: quando sinto uma terrível necessidade de religião, eu saio à noite para pintar as estrelas. Então vejam como as estrelas eram uma grande inspiração para ele, e provavelmente as estrelas deviam não só ser uma grande inspiração para ele, mas ele devia, inclusive, pensar sobre a morte, né, sobre a finitude, ao olhar essas estrelas, né? De certa maneira, para que as estrelas pudessem dar um certo conforto, né, uma certa paz interior a ele, que eu acho que é o que realmente faltou em toda a vida dele, né, uma paz interior, que foi uma vida assim extremamente sofrida,
e extremamente difícil, mas que acabou também gerando uma quantidade enorme de obras que nos encantam até os dias de hoje. E quanto mais nós estudamos e procuramos saber mais sobre a obra dele, mais nós conhecemos obras novas, porque realmente o trabalho dele é gigantesco, né? Cada dia estudado sobre Van Gogh é uma novidade que a gente encontra. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse encontro de hoje, a Noite Estrelada de Van Gogh, e eu queria retomar aqui, portanto, o anúncio que eu fiz no início. Quem estiver chegando agora, né, quem tiver chegado no meio da apresentação, para falar aqui dessa promoção que nós estamos fazendo, Temas da Arte, que é válida até o domingo. E quem fizer a promoção ganha esse livro. Quem fizer o Plano Master. O Plano Master ganha o Sobre a Imagem. Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês, os comentários. É isso aí, gente. E o pessoal está falando aqui Boa Páscoa, já adiantando, né? Boa Páscoa para todos. Estamos aqui em plena Semana Santa, né? Uma Semana Santa de paz e tranquilidade para todos vocês. Maria Adélia falou aqui, é muito bom, pois tem várias obras de arte descritas no que aconteceu com ele. Legal. O Álvaro está perguntando qual o formato do quadro Noite Estrelada. Ué, não está no... Deixa eu ver aqui. Acho que você não botou, não. Botou? Eu não botei, não? Mais pra baixo. Não botei. Acabei não botando, engraçado. Mas olha, no anúncio, pessoal, que eu fiz da live, que eu utilizei a obra Deixa eu ver. a obra Noite Estrelada, lá eu coloquei o crédito completo da imagem, tá? A Alicia está até olhando aqui para ver se encontra. 73,7 por 92,1. Grandinho, né? Quase 1 metro de largura. É isso aí. Deu para escutar aí, gente? Acho que deu, agora hoje eu tô perto. 73,7 por 92,1. Isso. Então, voltando aqui. É isso aí, gente. Deixa eu voltar aqui. A Débora está perguntando se ele sempre utiliza as mesmas cores nas suas obras. Olha, ele não utiliza as mesmas cores, porém ele tem ele tem algumas cores bem presentes, né? O azul, o amarelo são cores assim bem, inclusive até a nossa apresentação está em azul e amarelo, né? Eu acho que o azul e o amarelo são muito constantes no trabalho dele. O amarelo dos girassóis, né? E que era a flor preferida dele, né? André, é legal lembrar também que, para quem gosta muito de Van Gogh, tem um curso só sobre Van Gogh, né? A Alice agora me lembrou. Nós temos um curso chamado Van Gogh e a História da Arte. É um curso bem legal que eu mostrei como o Van Gogh, que é considerado um pós-impressionista, né? Que eu falei agora há pouco o porquê dele ser considerado pós-impressionista. Ele, na verdade, passou por várias fases e foi influenciado por vários movimentos artísticos. Então, nós temos esse curso que eu acho bem legal e que mostra realmente um panorama da obra dele desde o início da carreira dele, que ele era ligado ao realismo, passando pelo impressionismo, pelo japonismo, pelo pontilhismo, pelo pós-impressionismo, pelo cloacionismo, enfim,
uma obra bem extensa e também um curso bem interessante que mostra todas essas nuances, todas essas etapas da carreira dele. Que esse curso está gravado e está disponível também para quem quiser. Na plataforma Hotmart. A Thelma está falando que ela fez o curso Van Gogh e achou excelente. Legal. Gente, a live fica disponível por 24 horas, tá? E depois ela fica disponível na assinatura Temas da Arte. Tá bom? É isso. Maria Cristina também fez o curso Van Gogh e adorou. Legal. Olha que legal. Eu vi o vento mexendo, né? Vandre. Legal. Dá pra ver, eu acho que dá pra ver mesmo, gente. Muito legal. Bri Silva. Primeira vez. Primeira vez que assisti, já quero maratonar todo. Didático, interativo, ótima metodologia. Que bom. Que legal. Obrigado. Obrigado aí pelo comentário, né? Estão perguntando aqui, Miss Cat, se tem intenção de falar também sobre Kandinsky. Já teve live sobre Kandinsky, né? Já teve uma live sobre Kandinsky, gente. Tá lá na nossa assinatura dos Temas da Arte. Tá? O Jorge Luiz está perguntando, onde podemos ver as maiores obras de arte de Van Gogh? Olha, você pode ver primeiro, né? Através dos sites dos museus, principalmente o Museu Van Gogh. Então, assim, a minha primeira indicação é o Museu Van Gogh, que tem um trabalho maravilhoso, que, aliás, o Museu Van Gogh, ele foi organizado pelo filho do Theo, se não me engano, se chamava William, não, se chamava Vincent também, né? O filho do Theo, que ele colocou Vincent em homenagem ao pintor, ao Vincent van Gogh, e depois o filho do Theo deu continuidade ao trabalho da mãe, e aí eles organizaram as pinturas, né, e adquiriram as pinturas e montaram o Museu Van Gogh, que hoje está lá em Amsterdã. Então, a minha primeira indicação é vocês buscarem o Museu Van Gogh. Depois vocês podem buscar, por exemplo, o Museu d'Orsay, podem buscar o Metropolitan. Até o MASP tem Van Gogh, vale a pena procurar o Van Gogh no MASP também. É isso aí. Vamos encerrar? Vamos lá. Gente, então, depois dessa dica, né, procurem o site do Museu Van Gogh, que é muito bom. O Pedro falando aqui, ó, o Museu Kröller-Müller. Muito bom também. Eu queria terminar então desejando uma ótima Semana Santa para todos, uma ótima Páscoa, bom feriado, aproveitem bem e uma boa noite e até a próxima oportunidade na semana que vem. Espero que funcione, né? Não fique nos atrasando aí. Tchau, pessoal. Boa noite. Até semana que vem. É isso aí. Semana que vem espero comece aí, aqui. Na hora combinada, né? Um abraço. Boa noite, gente.